Vamos lá, pessoal. Vou falar hoje sobre orientação a objeto. A gente sai um pouquinho do foco de funções, que é o que a gente vinha falando anteriormente. E agora a gente começa a falar sobre orientação a objeto. Vou dar uma introduçãozinha rápida aqui sobre orientação a objeto para a gente começar os estudos, para que a gente possa, ao concluir a parte de orientação a objeto, ainda que seja só os fundamentos, só a base, a gente possa seguir com o planejado, que é de começar a desenvolver um programa real. Beleza? Então, por isso que eu ia começar hoje a desenvolver só o programa, o software no sistema, mas a parte de orientação a objeto é importante e por isso a gente vai primeiro falar sobre orientação a objeto. Então, vamos lá. Então, falando de orientação a objeto, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o conceito. Tá? Só lembrando, esse vídeo que está sendo feito não é para quem já possui o conhecimento, e sim para o pessoal que está iniciando. A gente tem toda uma playlist lá no YouTube, que eu gravei algumas lives com os amigos e depois eu fui complementando com vídeos mais curtos, de 20 e 30 minutos. As lives duraram 2 horas, que era para poder pegar todos os tópicos ali da linguagem Python, o basicão, todo de todo, apresentar funções, as estruturas de dados, como a linguagem funciona, por baixo dos panos, mais ou menos. Enfim, era isso. Eu peço desculpa, o áudio está um pouco ruim, meu microfone, o Windows, na realidade não é o microfone. O Windows não está reconhecendo o microfone, ele não está me permitindo mudar o meu dispositivo de áudio, então estou tendo que usar um fone sem fio e o áudio não está tão bom. Mas enfim, é o que temos para hoje, vamos lá, isso é o que importa, é o conteúdo. Então, só para ter uma noção, tá? O conceito de orientação a objeto, ele foi criado mais ou menos na década de 70, se eu não me engano, por um matemático e biólogo chamado Alan Kay. Ele idealizava um modelo de orientação a objeto baseado no mundo real. Então ele meio que mesclou um pouco do seu pensamento matemático, seu pensamento lógico, com o seu pensamento como biólogo. Então ele cria para seus sistemas a ideia de que eu posso modelar coisas do mundo real, tá, no mundo digital. E foi assim que surgiu a orientação a objeto, o conceito de orientação a objeto. Ou seja, esse conceito ele parte do princípio de que as coisas existentes no mundo real elas podem ser criadas como sendo um objeto no mundo virtual. Agora, para a gente falar em termos computacionais, uma classe ela nada mais é do que a abstração de algo que a gente conhece. Por exemplo, uma TV. Eu consigo abstrair o conceito de uma TV para dentro de um sistema. A ideia da orientação a objeto é essa. É poder trazer um objeto do mundo, jogar dentro de um sistema e simular suas características. Né? Então, por exemplo, uma TV ela tem algumas funcionalidades e a ideia é que com a orientação a objeto a gente possa replicar isso dentro do sistema, replicar esse conhecimento. Para tentar dar uma visão mais ampla
da aplicação, a gente pode pensar o seguinte: a gente tem um objeto, uma classe, vamos colocar assim, né, que na orientação a objeto nós chamamos de classe, uma classe chamada pessoa. Tá? A pessoa ela tem algumas características, certo? E isso nós modelamos para dentro do sistema. E as pessoas elas executam algumas ações, elas fazem coisas. E essas coisas dentro do nosso sistema computacional, elas são os métodos. Tá? Então a gente consegue trazer as características de um determinado elemento do mundo real para dentro da computação e chamamos isso de uma classe, e trazendo também as suas características e as suas ações, que aí a gente dá o nome de atributos e métodos. Tá? Aqui, nessa imagem que eu trouxe aqui para vocês, a gente tem uma representação de como a gente representa as classes na UML. Tá? O UML, não vamos entrar nesse assunto, é uma forma de diagramar, tem várias formas de diagrama de UML para vários casos, várias aplicações, enfim, não vamos entrar neste mérito. O importante é a gente entender o seguinte, veja, aqui nós temos um objeto que existe no mundo real chamado porta, e ele está aqui, foi dado o nome para ele. A porta ela possui algumas características, então ela tem uma cor, uma largura, uma altura, um peso. Essas são características de uma porta, certo? Então, a gente consegue trazer as características de uma porta para dentro do sistema computacional. E aqui a gente amplia esse conceito, não conceito, a gente amplia esse objeto trazendo algumas funcionalidades da porta. Uma porta ela se abre e ela se fecha. Ou seja, ela pode ser aberta e ela pode ser fechada. Alguém pode abrir e pode fechar uma porta. Então, veja, a gente trouxe o objeto porta do mundo real para dentro do sistema digital. E nós trouxemos também as suas características, bem como as suas ações. Então, essa é uma forma gráfica de representar um objeto do mundo real. E a gente representa isso também em termos de código, e a gente vai ver daqui a pouco. Tá? Então, só para deixar o conceito bem simplório, e a gente já até falou disso, os atributos são as características do objeto. Tá? Cor, largura, porta, peso, altura, massa, seja lá o que o seu objeto possui de característica, a gente traz ele para dentro. E chama isso de atributos. E tem os métodos, que são os comportamentos, as ações que esse objeto pode executar. Por exemplo, um carro ele também tem cor, ele também tem um tipo de uma marca, um modelo, e ele também executa algumas ações. Ele anda, ele para, ele abre porta, ele fecha a porta. Então, essas são algumas ações que o carro pode sair. Ele anda, ele freia. Em termos gerais, é isso. Tá? Não vou me alongar muito com isso aqui, porque é a parte conceitual, mas é que é importante vocês entenderem esse mundo, o que significa um objeto. E Python, como já falei em outras aulas, o Python é uma linguagem multiparadigma que também possui a orientação a objeto dentro dela. E a gente vai se utilizar da orientação a objeto para desenvolver os nossos sistemas. A gente pode usar o paradigma funcional ou procedural para desenvolver nosso software, nossos sistemas, mas podemos também usar o paradigma de orientação a objeto e com isso usar e mudar a forma como construímos o nosso sistema. Uns gostam mais de um tipo, outros gostam mais de outro. Não vou dizer que existe um certo, um errado, um melhor ou pior. Acho que depende muito da questão de onde você está aplicando isso. Tá? Mas, enfim, vai muito de escopo no meu ponto de vista, mas orientação a objeto é algo amplamente usado no mundo da programação. E em Python a gente pode usar esses mesmos recursos de orientação a objeto.
beleza? Então, é importante entender o que é uma classe, que é a representação, é como se fosse na realidade é uma representação de algo existente no mundo. E dentro da classe, assim como dentro desses objetos, ou atrelado a esses objetos do mundo real, a gente tem características, que são os atributos, em termos computacionais, e métodos, que são as ações que esse objeto pode executar. Beleza? Aqui no Python Tutor, eu vou mostrar para vocês o conceito de classe dentro de um código. Eu nem sei se funciona classe dentro do Python Tutor, mas vamos tentar. Se não der, a gente usa o Jupyter Notebook, usa outra coisa aí para codificar isso aí. Bom, no momento em que a gente vai criar uma classe, tá? Deixa eu pensar em uma aplicação aqui da classe. Eu usei o exemplo acho que de uma pessoa, né, que é o mais clássico assim, de todos que eu conheço, e também citei aqui, então vamos usar esse exemplo. Então, eu vou trazer a pessoa agora para dentro do meu sistema computacional. E no momento que eu quero criar esse objeto, eu preciso usar uma palavra reservada chamada class. Tá? Então, eu escrevo class e, iniciando com letra maiúscula, eu defino o nome da minha classe, chamada pessoa. 2 pontos. E dou um PES aqui só para não ficar dando erro. Então, aqui basicamente, vocês podem ver, eu criei uma classe chamada, pessoa, não é pessoa, chamada pessoa. E vocês vão ver que é um objeto do tipo classe, pessoa, class. Simplão, criada. Mas a gente falou que as classes, elas possuem características. As pessoas possuem características no mundo real. Então eu posso trazer essas características como sendo atributos da classe, certo? Em Python, quando a gente pode criar de diversas formas, eu vou procurar ser mais direto possível aqui, depois se eu ver que faltou algo, eu complemento no próximo vídeo. Mas a gente precisa criar esse objeto e passar essas características desse objeto. Tá? Eu posso criar uma classe sem criar essas características e já trazer métodos que ela exista, correr, pular, enfim, qualquer coisa do tipo diretamente, eu posso. Mas eu vou partir do princípio de que eu preciso apresentar essas características. Então, para isso, eu vou colocar aqui uma palavrinha reservada também chamada def, que vocês já conhecem. Se não conhecem, assistam os outros vídeos lá no YouTube, no canal, que é a palavra reservada para criar uma função. E aí eu vou digitar double underscore init, né, ou duplo underline. E o primeiro elemento que eu vou passar aqui é o self. E aqui eu vou dar um pé, só para não dar erro. Tá? Beleza. Quando eu faço def dunder init self, eu estou dizendo, olha, eu estou construindo a inicialização, vamos dizer assim, da minha classe. Quando eu for instanciar a minha classe, eu preciso passar essas características. Certo? Eu vou fazer... Bom, eu vou continuar aqui e eu vou passar o seguinte. Vamos lá. Vou passar a altura. Só tem uma altura. Tem uma cor. Tem um sexo. Deixa eu ver... tem um peso. Tá bom. Não vou mais que isso, não. Certo? Bom, então, só para a gente entender aqui o uso do self, tá? Primeiramente. O self é basicamente dizer, olha, eu mesmo,
eu estou criando essa estrutura. Self, por exemplo, trazer um exemplo do mundo real que não tem nada a ver com programação. Self-service, auto-sirva, certo? Eu mesmo. Essa palavra, ela pode ser qualquer coisa, tá? Desde que, na hora que eu for chamar, e depois eu mostro isso, eu use essa palavra. Mas é uma convenção usar o nome self, tá? Com a convenção no mundo Python, a gente usar o self. Então, raramente mesmo você vai ver algo diferente de self. Então, a gente criou aqui, e agora a gente vai especificar o que são essas coisas. Então, vamos lá, ó, self.altura vai receber altura. Self.cor vai receber uma cor. Self.sexo vai receber o sexo. Self.peso vai receber peso. E beleza. Criamos. Ok. Até aqui nós temos as características definidas para a classe pessoa. Certo? Ou seja, são os atributos. Agora eu vou instanciar essa classe aqui só para a gente ver. Então vamos lá. Eu vou, para instanciar, sempre que eu vou usar a classe, eu preciso instanciar essa classe, eu preciso chamá-la e criá-la dentro do meu código. Certo? Muito bem. Então agora eu preciso criar essa classe dentro do meu programa. Estou criando aqui, mas isso poderia estar em outro arquivo totalmente diferente do arquivo que eu estou usando agora. Certo? Mas para efeito de didática, eu vou deixar tudo visível aqui no Python Tutor. Então eu vou instanciar, é o nome que a gente dá, chamar, fazer a criação dessa classe. Pensa que a classe ela é como se fosse um esqueleto, é um modelo, certo? Ela não tem nada ainda, ela não tem uma altura, ela não tem uma cor, ela não tem um sexo, ela não tem um peso. Mas ela tem essas características, mas não tem nada definido. Só que a partir deste modelo, eu começo a criar coisas. É como se fosse um chassi de um carro. Então, se você pegar o chassi de um Gol, vai ser sempre a mesma coisa. Sabe? Qualquer carro que você pegar, o chassi vai ser sempre o mesmo. Daquela marca, daquele ano, daquele modelo. Vai ser sempre o mesmo. E aí, depois disso, vem se incrementando coisas. Aí coloca-se as portas, os vidros, as cores, o motor, a embreagem, enfim. Certo? É o que a gente está fazendo aqui. Então, eu vou instanciar isso agora. Então, eu vou dizer assim, ó, que pessoa, vou colocar P1 para facilitar, é o nome da minha variável, vai receber pessoa. Eu abro e fecho parênteses. Certo? Beleza. Eu vou fazer assim, deixar assim, P1. Vou fazer o seguinte, print P1. Bom, nada aconteceu. Vou voltar aqui só para a gente ver. E aqui ele tá dando um erro aqui, tá vendo? Ele não está mostrando, porque eu tenho que subir aqui. Primeira coisa, não se assustem com os erros. A gente já falou isso em outros momentos. Dá uma lida, tenta entender os erros. E a gente já recebeu um type error aqui, um tipo de erro, e ele está explicando por que nada aconteceu, por que tem um erro nessa linha. Aí ele diz, ó, missing for required positional arguments. Ele passa aqui quais são os argumentos. Ele está dizendo, olha, esse cara precisa receber 4 argumentos posicionais. E eu preciso receber eles, você precisa passar eles. E aqui eu não passei, vocês vão ver que estão vazios. Tá? Então isso aqui nunca vai funcionar. Por quê? Porque eu tenho no meu construtor da classe a especificação de que ele precisa receber a altura, a cor, o sexo e o peso. Então, na hora de instanciar a minha classe, o que eu faço? Eu venho aqui e passo 1.73, que é a minha altura,
Cara, é difícil definir minha cor, mas eu vou passar como pardo, eu nem sei se isso existe. Eu sei que a raça pardo, sim. A cor, eu não sei. Vou colocar pardo. Sexo, eu vou definir como sendo M, de masculino. E peso, eu vou definir como 81,5. Pronto. O erro já não existe mais. Então, vou baixar aqui. O erro não existe mais. Agora, vamos olhar aqui do lado. Ó, veja que pessoa instância, ou a instância pessoa, possui as características de altura de 73, a cor pardo, o peso 81,5, sexo M representando masculino. A partir daqui, P1 é uma instância de pessoa, certo? E eu posso, por exemplo, acessar qualquer atributo desse a partir de P1. Então, eu posso fazer assim, ó, P1 ponto altura. Certo? E vocês vão ver que ele trouxe aqui a altura, que é o meu objeto, que é que é meu atributo. Então, a partir de P1, que é uma instância de pessoa, eu posso acessar os atributos da classe pessoa. Porque eu instanciei a classe aqui passando esses atributos. Da mesma forma, eu posso fazer o seguinte, eu posso alterar essas características, esses atributos. Então, eu vou fazer assim, ó, P1.pessoa, ponto altura, recebe 1,85. E já de cara vocês conseguem ver que a altura que era 173 agora mudou para 185. Por quê? E a partir de P1, que é uma instância de pessoa, eu peguei a altura e atribuí o valor de 1,85, seria 1,85 m. Beleza? Isso eu posso fazer para qualquer outro atributo desse objeto. Vamos ver uma coisa aqui. Agora eu quero construir um objeto 2. Então eu vou lá, ó, a pessoa 2. Ela vai receber uma instância de pessoa. Só esse cara aqui tem 1,87 m. Ele é da cor negra. É do sexo feminino. E pesa, proporcionalmente, eu acho que mais ou menos para essa altura, eu acho que uns 90 quilos, sei lá. Pesa 90 quilos. E é isso. Observe o seguinte, que P1 tem as suas características próprias e P2 as suas. Não são os mesmos objetos. Tá vendo? A partir daquele esqueleto, daquele corpo, daquele chassi pessoa, vamos dizer assim, né? Daquele esqueleto pessoa, eu criei duas pessoas com características totalmente diferentes. Uma tem uma altura, outra tem outra. Um tem uma cor, outro tem outra cor. Um tem um sexo, outro tem outro sexo. E assim por diante. Certo? Mas todos eles têm altura, cor, sexo e peso. Mas veja que são duas pessoas diferentes. P1. Ponto. Deixa eu tirar daqui. Dunder ticket para ver o que esse diabo tem. Só assim.
Tá, eu esqueci como é que eu vejo o ID. Que coisa, né? Acho que é assim. É isso aí. Acho que eu posso fazer só assim, como eu estou no Python tudo. Vai funcionar? Não, porque ele não vai me trazer aqui. Eu preciso exibir. Então, tem que mandar um print mesmo. No Jupyter Notebook ele me trazia. Então, beleza. Mas vamos lá. Print ID P2. Aqui está a saída. Para a gente comprovar que são dois objetos diferentes, embora a gente já consiga ver isso aqui, você observa que P1, e eu vou fazer assim, P1 ID, para a gente formatar a nossa saída aqui para ficar mais fácil, a gente consegue observar que são objetos totalmente distintos. Ele vem numa sequência igual, mas aí a partir daqui, os números finais já são alterados. Cada um tem seu ID, ou seja, são objetos distintos para a linguagem. Tá? Então, o objeto P1 é diferente do objeto P2. A pessoa 1 é diferente da pessoa 2. Tá? Isso é a implementação basicona de uma classe passando os atributos diretamente aqui no construtor. Beleza? Deixe-me ver. A gente precisa continuar a falar agora sobre os métodos. Beleza. Os métodos de uma classe são, como a gente já falou, são as ações que ela pode executar. Tá? Então, por exemplo, uma pessoa ela pode andar. E o que são os métodos, no fim das contas? Métodos é uma função dentro de uma classe. Quando a gente tem uma função fora da classe, a gente chama ela de função. No Python, dentro quando a gente tem uma função dentro de uma classe, é chamada de método. Linguagens como Ruby, segundo eu tenho conhecimento, nem sei se é garantido isso, é tudo método. Dentro ou fora de uma classe é chamada de método, mas é só uma questão de convenção de como é chamada, tá? De qual é o nome que é dado. Não é a mesma coisa no fim das contas. Mas ela é basicamente uma função que a gente já conhece, né? Tanto que a definição é a mesma. A gente vai lá, def, o nome, os argumentos que ela vai receber e voilà. Então a gente vai fazer assim, def andar. E a gente precisa passar aqui self. Return. Vou colocar aqui um retorno de andou 5 passos. Então o que eu estou dizendo? Que agora eu tenho uma ação, que é andar. Certo? E toda vez que eu chamo a ação andar, automaticamente esse meu objeto ele vai andar 5 passos. É basicamente isso. Certo? Eu fiz a implementação. E aqui ela chama de função, tá vendo? E agora eu vou fazer essa pessoa andar e ela vai exibir aqui pra gente. Eu posso fazer P1 ponto andar. Deixa eu ver aqui. Dar um print. E aqui ele diz, olha, andou 5 passos. É a aplicação da ação andar que a gente acabou de criar dentro de um método da função pessoa. É uma característica de uma pessoa andar, correr,
pular. A gente pode implementar essas características, não, desculpa, esses métodos, essas ações dentro da nossa classe pessoa. Para a gente ter uma visão melhor disso, para não ficar nenhuma dúvida, que o objetivo é esclarecer, pensa num game. Você tem lá, sei lá, Fortnite. Jogo de criança, mas eu gosto. Dizem que é de criança, né? Mas eu gosto. Enfim, a gente tem lá um personagem do Fortnite. Se você olhar, cada um tem uma skin. Essa skin é dotada de características. Então tem um boné, enfim. E aí o boné poderia ser um objeto. Aí a gente pode entrar nesse assunto, deve entrar nesse assunto, claro, mais à frente. Né? Que aí a gente entra com questões de conceitos de composição, herança, etc. Enfim, eles têm lá as características e você tem as ações que ele executa: andar, correr, atirar, pular, construir. É a representação disso aqui. Eu tenho um determinado personagem que tem as suas características, tá? E ele executa essas ações dentro do jogo: correr, pular, entrar no carro, sair do carro, pegar uma nave espacial, beber o shield, atirar, já falei. Enfim, a gente modela isso dentro da nossa classe e toda vez que a gente cria um personagem lá dentro, ele automaticamente recebe essas características. Certo? E também a possibilidade de execução dessas ações. E aí eu valido se eu tenho, por exemplo, uma arma e a arma, mesmo que a arma não tenha bala, eu posso atirar, não vai sair um tiro. E aí a gente entra com a arma não disparou porque não tem bala. Enfim, tem uma foice e eu posso cortar. Tem uma espada na mão e eu posso cortar, quebra pedra. Enfim, essas ações a gente modela dessa forma. Certo? Isso é uma classe. Isso é uma classe. Eu posso, por exemplo, esquecer tudo isso aqui. Tá? Espero que vocês não tenham dúvidas. Se vocês tiverem dúvidas no YouTube, vocês façam comentários, façam perguntas e assim que possível eu respondo. Tiro dúvidas. Mas eu posso, por exemplo, fazer isso aqui. Certo? Eu posso fazer isso aqui. E eu posso instanciar. Vou deixar a pessoa 1 aqui quietinha. Eu vou trabalhar só com a pessoa 2. Então eu vou pegar a pessoa 2 aqui. Vou comentar esse cara aqui antes. Vou comentar o meu pessoal 1 também. Bom, beleza. Eu instanciei a pessoa 2 agora, sem passar nenhum atributo. Diferente da última vez, quando eu tinha os atributos lá definidos lá no meu render limite, eu precisava instanciar passando aquelas características. Agora eu não preciso mais, porque eu não tenho a necessidade. Mas eu posso fazer assim, ó. Agora, por exemplo, pessoa 2 andar. Porque ela, embora eu não tenha definido as características, eu defini uma ação, ou no caso, um método, e esse método continua sendo válido. Então, a partir do meu objeto P2, eu chamei o meu método andar e ele andou 5 passos, mesmo que eu não tenha passado as características, certo? Sem maiores problemas. Putz, mas tá estranho. Tá estranho. Né? Não sei. Eu queria dar uma característica para essa pessoa, sabe? Pelo menos um nome. Eu quero chamar esse cara por algum nome. Tá bom. Então, vamos lá. P2.nome recebe Eric. E agora eu posso aqui fazer assim, ó. Print P2.nome. E 2 nome não é um método.
eu não preciso disso aqui. Então, eu peguei um atributo. Veja, embora eu não precise passar aqui, mas eu posso, em tempo de execução, que é o que eu estou fazendo, dar um atributo para esse cara. Agora, observe uma coisa. Eu vou criar a pessoa 3. Deixa eu vir para baixo. Vamos por partes. O que foi que eu fiz aqui? Eu, mesmo não tendo lá criado as características desse meu objeto, os meus atributos, e passado ele ali no construtor, no Dunder Init, eu posso criar atributos para esse cara diretamente. No Python eu posso. E foi o que eu fiz. Eu passei o atributo nome e eu posso passar, por exemplo, P2.sexo. Recebe M. E posso chamar aqui também P2.sexo. Certo? Vocês podem observar que criei. Agora, observe o seguinte. Eu vou criar a pessoa 3. P3 recebe uma instância da classe pessoa. E se eu fizer P3.nome, eu não consigo trazer o nome, porque como eu não defini no construtor da classe esses atributos, e eu passei em tempo de execução, essas características pertencem apenas a P2. P3 continua sem nenhuma característica. Ela ainda pode andar. P2.andar. E eu vou ter que imprimir aqui. Deixa eu copiar esse cara aqui. Botar aqui. E altero de P2 para P3. Print P3 ID para lá P3. Beleza? Eu vou jogar esse cara para baixo, que eu quero exibir ele depois do ID. E pronto. Você vai ver que P3 andou, assim como P2 andou. Com a diferença de que P2 possui nome e sexo, enquanto P3 não possui essas características. Dá para fazer isso? Tá. É recomendado? Não. E por que não é recomendado? Imagina o seguinte, você está trabalhando numa empresa, desenvolvendo um software qualquer. Deixa eu pensar numa aplicação aqui. Você está desenvolvendo um software para uma empresa de financiamento. E para um determinado financiamento, você passa em tempo de execução o atributo financiamento de um veículo. Tá? E você passa aí, em tempo de execução, um atributo chamado marca do veículo. Ou modelo, vamos lá, modelo do veículo. Porque aquilo só se aplica para aquele objeto específico. Se você vai fazendo isso muitas vezes, para muitas características, quem vir depois pegar teu código e ver aquela coisa funcionando, aí funciona para um, não funciona para outro, o cara vai ficar meio perdido. Ah, cara, um tem, o outro não tem, sabe? Não faz sentido. A gente modela de forma diferente. Então, não é recomendado, de forma alguma, fazer isso. O certo, o ideal, o recomendado, é você instanciar, passando as características desse objeto no construtor da classe, no nosso Dunder Init. Então, isso é o conceito bem basicão do que é uma classe, do que são os atributos e do que são os métodos. Nas próximas aulas a gente avança falando sobre classe e aí a gente entra com outros assuntos. Né? Aí a gente vai começar a falar sobre
os atributos de instância, atributos da classe, que são coisas distintas, tá? E, posteriormente, a gente entra em composição, herança, encapsulamento, em outras aulas, beleza? Eu espero que tenha ficado claro para vocês o que é uma classe, o que é um atributo, o que é um método, é o que importa dessa aula, tá? E como eles se diferenciam um objeto de outro a partir de um momento a partir do momento que eu instancio esse objeto. Então, entender como é instanciado uma classe e o que é possível fazer nesse momento também é importante. E isso a gente vai ampliando esse conhecimento para as próximas aulas. Já passei de 40 minutos. Tentei falar devagar, o mais explicado possível. E se vocês ficaram com alguma dúvida, posta aí no comentário, pergunta, e a gente vai discutindo. Interage aí, que vai ser bacana. Beleza? Agradeço a participação aí de vocês que vão assistir posteriormente. Espero que possa agregar no desenvolvimento de vocês. Eu estou tentando trazer aqui um vídeo em que vocês possam aprender de uma forma bem simples, bem didática, bem explicada, porque para mim no início foi um conceito difícil. Eu ficava meio perdido, funções é mais fácil, então programação funcional é mais tranquilo nesse aspecto. E aí a implementação de objeto e como dar um nó na cabeça é normal, mas com a prática a gente vai evoluindo e vai melhorando isso, beleza? Nas próximas aulas a gente fala sobre os outros conceitos que eu já citei aqui. E qualquer dúvida, pergunta aí, curte aí o canal. Se não gostou também, dá dislike. Se gostou, dá um joinha aí para nós, que a gente vai saber se a gente está agradando ou não. E aí a gente vai melhorando conforme o feedback de vocês, beleza? Eu peço desculpa pelo áudio, estou com o fone no ouvido, porque o Windows parou novamente a parte do microfone, ele não está trazendo aí a seleção automática. E, enfim, na próxima aula eu espero já ter resolvido isso. Forte abraço, pessoal, muito obrigado e valeu!